Oi, crianças, tudo bem? Voltei para nós podermos realizar as nossas atividades, tá bom? Ontem, na atividade de quinta-feira, eu esqueci, na verdade, o vídeo foi muito corrido e eu não consegui falar sobre a atividade de ortografia e gramática para vocês, que era a atividade 1B, da página 151 e 152, tá? Do ler e escrever. Aliás, desculpe, 172 e 173 do ler e escrever. É que eu vendo aqui no meu computador, aparece em PDF, daí aparece uma informação diferente do número de páginas, tá? Bom, vamos lá. A gente vai continuar falando sobre as terminações das palavras com ice, com dois S e ice com C, tá? Bom, atividade 1B, refletindo sobre a escrita. Na atividade 1B, você irá usar o que aprendeu sobre as regularidades ortográficas. 1. Justifique o uso do ice com C e ice com dois S nas frases a seguir. Como assim justificar? Justificar é explicar o porquê, tá? Então, A. Mas que doidice com C. Eu jamais imaginaria que você voltaria da festa com o vestido rasgado. Então, vocês vão escrever aqui, né, a justificativa, porque a palavra doidice é escrita com C e não com dois S. Lembra? Faz parte de uma determinada classe gramatical. Se necessário, volte lá no vídeo da aula anterior, da atividade 1A, de ortografia e gramática, que você vai lembrar, tá? Tem explicação certinha sobre esse assunto. B. Eu queria que você não fugisse, com dois S's, da responsabilidade de estudar. Por quê? Fugisse é escrito com dois S's, tá? Vocês vão explicar aqui também. C. Escreva o que compreendeu após analisar a escrita das palavras com ice com C e ice com dois S's. Você vai escrever aqui o que você entendeu fazendo, explicando, né, sobre a frase A e a frase B, tá ok? Bom, daí depois continuando, tem a D. A professora solicitou aos alunos que colorissem, com dois S's, o painel das atividades. Aqui vocês ainda também vão fazer a justificativa. O porquê colorissem com dois S's. 2. Observe o que foi feito na atividade anterior e complete o quadro. Agora você já sabe. Quando uma palavra terminar como essas que estudamos, para decidir se utilizamos dois S's ou C, é só lembrar que 1. Quando a palavra for o quê? Tá? Dentro da classe gramatical. Utilizamos esse com dois S's. 2. Quando a palavra for empregamos esse com C, tá? Então, aqui é a classe das palavras. Quando ela for o quê? Utilizam-se dois S's. E quando ela for utiliza-se C, tá bom? Então, essa daqui é a atividade 1B, que era para ter sido feita, era para ter entrado dentro das atividades da quinta-feira, tá? Só que não deu, porque assim, o celular da Pro é comumzinho, sabe? É bem basiquinho e tá sendo tudo no improviso. E a Pro tá se virando nos 30 aqui para poder dar atividade para vocês, tá? Para poder estar gravando esses vídeos para vocês. Então eu peço desculpas, mas é tudo no improviso, é o que tem para hoje, tá bom? Bom, vamos lá. Agora sim, atividade de sexta-feira, dia 15 de maio, tá? Ler e escrever. Essas atividades aqui também é dentro do ler e escrever, tá bom? Ler e escrever, roda de jornal, página, atividade 3. Bom, na atividade 3, é pra gente fazer uma roda de conversa e nós conversarmos sobre o que vocês conhecem sobre o jornal. E eu ia estar explicando sobre o jornal, tá? O jornal impresso, porque o jornal ele é um veículo de comunicação, tá? E antes de ter TV, rádio, o jornal já existia. E por meio dele, as pessoas ficavam sabendo do que estava acontecendo. Então, só que eu quero saber de você. O que você sabe sobre o jornal impresso, o jornal que a gente compra na banca,
A gente tem vários, né? Aqui no estado de São Paulo a gente tem o Estadão, a Folha de São Paulo, aqui na nossa região a gente tem o Vale Paraibano, tá ok? Então, eu quero saber o que vocês sabem, vocês vão escrever um pequeno textinho sobre isso, e se possível, pesquisem também, tá? Na internet, para enriquecer mais o seu conhecimento, tá ok? Já que a gente não pode falar sobre isso, né? Vamos fazer uma roda de conversa, é uma pena, mas quando a gente retornar, a gente pode estar conversando sobre o assunto. Então, pesquise para nossa conversa futura, tá? E escreva um textinho. É um pequeno texto sobre o que você sabe, o que você entende. O jornal, vocês veem que ele é bem grosso, então tem várias páginas. Por quê? O que será? Será que dentro de um jornal só tem notícias? Será que não tem alguma coisa de humor? Será que não fala alguma coisa cultural? Será que tem gente vendendo coisas no jornal? Tá? Então dá uma pesquisada aí e relembre também o que vocês já entendem de jornal e tudo. Voltem um pouquinho, pesquisem e escrevam um pouquinho, tá? Sobre o que vocês sabem e o que vocês querem saber, dê uma pesquisada, tá ok? Bom, depois a nossa segunda atividade é sobre o estudo da pontuação. A gente vai retomar o estudo da pontuação. Por quê? Nós já estudamos sobre pontuação, estudamos muito no terceiro ano. Eu lembro que eu trazia vários textos para vocês pontuarem, né? E vocês sabem, já cheguei a fazer leituras para que vocês entendessem o porquê era importante ser utilizada a pontuação, que um texto, uma frase, um bilhete, qualquer gênero textual que for sem pontuação, fica muito complexo o entendimento, tá bom? E pode dar duplo sentido, pode não conseguir expressar o que é para ser entendido, causa pouca compreensão, tá? E pode gerar um não entendimento da mensagem, né, do texto, o que ele tá querendo dizer, né, o que ele tá querendo transmitir, nós não vamos conseguir entender. E nós só entenderíamos, no caso, se a pontuação empregada ali, se tivesse uma pontuação adequada, tá? Então, por isso que é muito importante a pontuação. Então, nós vamos dar sequência, né? Vamos ver aqui. Bom, para quem não lembra, pontuação, ponto final, ponto de interrogação, travessão, dois pontos, reticências, vírgulas, tá bom? A gente vai ver um pouquinho sobre isso agora. Vamos lá, atividade 1A, retomando conhecimento sobre a pontuação. Bom, antes de mais nada, deixa eu dizer para vocês que é a página 187 do Ler e Escrever. Retomando conhecimento sobre a pontuação. 1. Em duplas, analisem a frase abaixo. Não esqueçam, a pontuação deve garantir a compreensão do texto. Foi o que eu falei. A pontuação permite que nós entendamos o que aquele texto quer dizer, tá? Aquela mensagem, aquela frase. Meu estojo sumiu, não está na gaveta. Vocês estão vendo? A frase está escrita assim e ela é lida assim, porque ela não tem pontuação nenhuma. Então, eu não faço pausa, porque não tem vírgula. Eu não indago nada, porque não tem ponto de interrogação. Eu não falo com surpresa, porque não tem exclamação. E também não tem ponto final. Então, ela é uma frase corrida. Meu estojo sumiu, não está na gaveta. Só. Reescrevam a frase apresentada utilizando a pontuação que julgarem mais adequada. Bom, então, vocês vão olhar essa frase e vão reescrevê-la novamente, utilizando a pontuação que vocês acham que vai ser a melhor para a compreensão dessa frase, né? Deste texto, desse pequeno texto. B. Socializem sua forma de pontuar e, em seguida, procurem entre as demais duplas da sala formas diferentes do uso da pontuação e anotem nas linhas abaixo. Bom, como nós não podemos fazer isso, eu peço para vocês o seguinte: analisem bem a frase e a forma que vocês escreveram e pensem se é possível escrever essa frase com outro tipo de pontuação, tá? Se você acha que ela pode ser feita como uma pergunta, ou se você acha que ela pode ser feita como uma exclamação, você vai olhar ali
e vai colocar e vai ver se dá para fazer uma pontuação diferente da que você colocou e que mesmo assim seja adequada. Se sim, aí você vai escrever, reescrever, e se não, você coloca não e diz o porquê, tá bom? Bom, essa é a atividade da página 187. Depois, nós vamos para a atividade 4.3 do EMAI e 4.4 do EMAI também. Vamos lá. Essa atividade aqui é uma atividade da página 32 do EMAI e é uma atividade muito familiar, que é uma tábua de Pitágoras, tá? Você vai preencher o quadro abaixo, conhecido como tábua de Pitágoras, seguindo as etapas indicadas para o preenchimento. Tá, primeira linha e primeira coluna. Como assim? Você tá vendo que vou até virar aqui, ó, no computador. Será que dá pra ver? Ai, não dá pra ver. Não dá pra ver, que pena. Então, por conta da luminosidade, infelizmente não deu pra ver. Bom, mas aqui nós temos um quadro, que é a tábua de Pitágoras, tá? Essa tabela. Nós temos aqui o X, sinal da multiplicação. E na linha, nós temos linha horizontal, coluna vertical. Nós temos aqui um quadrado maior, que ele faz parte tanto da linha quanto das colunas, e ele vai de 1 até 10 nas linhas e também nas colunas de 1 até 10. Bom, continuando. Então, tanto nas linhas quanto na coluna, eles vão de 1 a 10. Aí, o que você vai fazer? Você vai preencher este quadro, essa tábua de Pitágoras, multiplicando, porque a tábua de Pitágoras, ela é um quadro multiplicativo, onde você vai multiplicando os números. Então, a primeira linha, você vai fazer a primeira coluna, da seguinte, você vai multiplicar a primeira linha pelo primeiro número da primeira coluna, e vai ficar assim, 1 vezes 1, e vai colocar o resultado aqui embaixo do 1, tá? Na linha. Depois, 1 vezes, e depois vai 2 vezes 1 é igual a 2. 3 vezes 1 é igual a 3. 4 vezes 1 igual a 4. 5 vezes 1 igual a 5. 6 vezes 1 igual a 6. 7 vezes 1 igual a 7. 8 vezes 1 igual a 8. 9 vezes 1 igual a 9. E 10 vezes 1 igual a 10. Pronto, você já preencheu a primeira linha, multiplicando pelo primeiro número da coluna. Agora, o que você vai fazer? Você vai multiplicar os números os números da segunda linha e da segunda coluna, dessa linha que você preencheu. Então, vai ficar assim, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. E 2 vezes 10, 20. E assim, você vai preenchendo, seguindo essa ordem dessas instruções de A, B, C, D, E, F, G, H, I, até preencher o quadro todo. A tábua de Pitágoras nada mais é do que uma forma diferente de você multiplicar, tá? E preencher de acordo com a tabuada. Só que é um quadro de irregularidades, tá? Porque você preenche linha, multiplica a linha por coluna, número das linhas pelos números da coluna, e você consegue os mesmos resultados da tabuada. Vou pedir para vocês o seguinte, por favor, façam a multiplicação, não recorram à tabuada para preencher esse quadro, tá? Porque com a tábua de Pitágoras, você aprende mais, porque você vai estar usando, ó, o seu cálculo para poder multiplicar, e assim é mais fácil para você memorizar e aprender a tabuada, tá bom? Então eu peço, não recorram à tabuada para preencher isso aqui, tá?
Tentem fazer, se esforcem. Ai, professora, mas eu não lembro quanto é 7 vezes 8. Aí tudo bem, dá uma olhadinha, tá? Mas não preencham todo o quadro com os resultados da tabuada, tá bom? Vamos nos esforçar, utilizar o cálculo mental aí. Bom, 2. Observe as regularidades presentes neste quadro, que o auxiliarão a memorizar os resultados. Bom, como assim? Vocês podem multiplicar, vocês podem perceber que dessa multiplicação, alguns números vão se repetir em algumas linhas e algumas colunas. Então, eu quero que vocês observem, vejam o que vocês percebem em comum de um número um e o outro, de quanto em quanto que os números aumentam em algumas linhas, em algumas colunas, tá bom? Essas são as regularidades, né, que é um padrão. Bom, depois, na atividade 4.4, aqui continuamos falando em multiplicações. E aqui já está pedindo que vocês utilizem a calculadora para auxiliá-lo a preencher os quadros. Por quê? Porque aqui nós temos números maiores, tá? Então, a gente tem aqui 10 vezes 10, 12 vezes 10, 100 vezes 10, 123 vezes 10, 1000 vezes 10 e 1234 vezes 10. Preenchendo com a calculadora, vocês vão olhar bem os resultados, tá? E vão escrever aqui do lado, ó, o que você descobriu sobre as multiplicações de um número por 10. Então, vocês vão comparar bem o resultado desses números e para poder responder essa questão. Depois, a gente tem o segundo quadro de multiplicações, que são 20 vezes 100, 42 vezes 100, 20 vezes 100, 200 vezes 100, 345 vezes 100, 2000 vezes 100, 4.789 vezes 100. Todos os números aqui são multiplicados por 100 e você vai responder no quadrado ao lado o que você descobriu sobre as multiplicações de um número por 100. Vocês vão analisar o resultado e vão ver o que acontece quando os números são multiplicados por 100, tá? E por último, o último quadradinho, onde os números são multiplicados por 1000. 10 vezes 1000, 72 vezes 1000, 100 vezes 1000, 147 vezes 1000, 1000 vezes 1000, 3.235 vezes 1000. E o que você descobriu sobre as multiplicações de um número por 1000. Então, façam com bastante atenção e analisem bem. Não é difícil, é até muito divertido e vocês vão poder estar respondendo, tá? Bom, essas são as nossas atividades. Só para lembrar, a professora Edna, de Artes, e a professora Vera, de Educação Física, também deixaram as atividades delas no roteiro, tá? No nosso roteiro. Eu peço para que vocês façam as atividades, tá? E depois me mandem a foto, que eu vou estar repassando para elas, que vocês estão fazendo a atividade delas, tá? Porque é a aula de arte e educação física de vocês. E eu peço para que vocês façam a aula de arte e educação física de vocês no dia específico. Terça-feira, artes, faça na terça-feira. Quarta e quinta-feira, educação física, façam na quarta e na quinta-feira mesmo, para vocês não perderem o costume. Assim, quando a gente voltar, vocês vão estar familiarizados, tá bom? Vocês vão estar familiarizados com a nossa rotina ainda, tá certo? Enquanto isso não muda, tá? Enquanto a gente não retorna, aí eu peço que vocês continuem fazendo assim, tá certo? Continuem acompanhando as aulas do Centro de Mídia, tá? E depois eu vou fazer a correção com vocês e vou estar mandando via WhatsApp, tá bom? Um beijo, bom estudo e ótimo final de semana para vocês, hein? Tchau, tchau!